O que significa lugar de passagem? Quer dizer que você nunca vai ficar parado no mesmo lugar na sua vida. Você sempre vai passar por processos de mudanças. Quantos querem ser exitosos na vida? Levanta a mão. Você quer ter uma família exitosa? Você quer ser uma pessoa próspera, abençoada? A única forma de você ser alguém exitoso é você entender que você vai passar por transições na sua vida. Irmãos, eu já conheci pessoas cheias do Espírito Santo, que eram solteiras, quando se transicionaram para a vida de casado, virou uma desgraça a vida daquela pessoa. E de uma maneira muito prática, eu quero compartilhar com você, para você entender desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer, você vai passar por mudanças. Se você trocar a palavra transição por mudanças, é a mesma coisa, lugar de transição. Quando você sai do primário para o colegial, é uma transição. Quando você sai do colegial para a faculdade, é uma outra transição. Da adolescência para a juventude, é uma outra transição. Eu lembro uma vez que eu dormi juvenil e acordei adolescente. E eu abri minha boca, eu estava rouco. E eu tomei um remédio, minha rouquidão não saía. Minha mãe falou assim, não, cara, que você virou um adolescente agora, mudou a sua voz. E aí para mim era muito esquisito. Você sabe que uma criança de 12 anos de idade, ela não sabe quem ela é. Uma das fases mais difíceis da vida é os 12 anos de idade. Por quê? Eu não sou mais uma criança, mas eu também não sou um jovem, eu não sei o que eu sou. Então é um processo de transição. Quando você se converteu, a sua família talvez é uma família de pessoas desestruturadas. Então você não sabe o que é uma vida saudável, o que é uma família. Você sabia que uma criança aos 5 meses, ela consegue sentir a temperatura emocional do casal? Você sabia disso? Você sabia que uma criança quando completa 5 meses de idade, os pais precisam colocar ela no sofá, os pais precisam ter pelo menos 45 minutos sentados no sofá, e a criança vai recebendo uma estabilidade emocional. Você sabia disso? Então eu estou te informando. E eu vou dizer, os maiores problemas que nós temos nas nossas vidas é porque você não se preparou para uma transição na sua vida. Você era um líder de célula e virou um discipulador. Então a sua vida houve uma transição, mas você não preparou a sua mentalidade para ser um discipulador. Pastor, eu sou um líder de célula, mas tenho dificuldade, porque você pensa como um líder em treinamento. Aí você vira um discipulador, mas você pensa como um líder de célula. Irmãos, eu conheço pastores que pensam como discipuladores, então eles acabam não sendo exitosos no ministério. Mas o problema não está com Deus, está na sua mentalidade. Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo quer viver uma vida confortável, sem mudança. Você vê tiozinho de 50 anos de idade empinando pipa, por quê? Eu não vou transicionar minha vida para uma vida adulta. Então ele é um tiozinho numa cabeça assim de menino, bem menino, infante, porque não transicionou. E eu quando eu tinha 17 anos de idade, eu comecei a me preparar para casar. Todas as vezes que você entender o próximo nível da sua vida, você já começa a se preparar. Não é o fato de você jogar bola que você vai ser um jogador de futebol, não é verdade? Não é porque você dirige que você é o Ayrton Senna. Não é porque você fez um seminário que você vai ser muito exitoso. Não é porque você fez a corte que você vai ter um casamento perfeito. Tudo depende dessa transição. E hoje eu quero mostrar para você, biblicamente, os grandes homens de Deus que passaram por transições em suas vidas e a resposta que eles deram. Diga para o seu irmão, o êxito está nos processos de transição. Então você vê aquela pessoa que sai de uma escola. Eu lembro quando eu fui para a minha faculdade, eu sofri muito, porque ninguém me preparou para a faculdade. Meu filho era de uma escola de bairro, bem pequenininha, e era até numa casa a escola. E aí ele foi para uma escola enorme, com 300 alunos. E aí eu percebi o choque emocional dele. Aí eu comecei a fazer o que como pai? Uma transição de mudança de mentalidade de 3 meses. Senão ele ia morrer na transição.
E aí, se eu não tivesse feito esse processo, as dores seriam assim enormes. Quantas pessoas não querem enfrentar desafios? Porque houve um trauma por não ter passado por um processo de transição. Você sabe que nada nesse mundo é impossível. Tem pessoas que se matam quando se casam, de tantas crises. Não deveria ser assim. O irmão acabou de virar líder de célula, uma luta assim terrível. Não precisaria ser assim. Tudo o que Deus faz é bom. Diga assim, tudo o que Deus faz é bom. E aqui, isso aqui aponta para muitas coisas. Eu lembro, o pastor Diego era um office boy, quando eu comecei a cuidar dele. E aí, ele ganhava lá um salário mínimo. Eu falei, Diego, você precisa já começar a se preparar para ganhar mais. E sabe, até para você, se você deseja algo a mais em Deus, você precisa se preparar. Eu sempre quis casar com uma grande mulher de Deus, mas eu não era um homem de Deus. Sabe que cada um atrai segundo a sua espécie. Já viu um roqueiro casar com uma pagodeira? Alguém já viu? Foi num casamento, está lá o cara só no sapatinho, aí o outro está lá assim, ó. Mas por quê? Porque não há convivência. Espécies diferentes não conseguem se relacionar. Então, quando você começa a entender sobre a sua vida futura, você começa a se preparar para muitas transições. E desde o dia que você nasceu, saiu da barriga da mãe, naquela segurança, vai ter que aprender a mamar no peito, sair do peito, ir para a chupeta, ir para a mamadeira, ir para a papinha. São transições que você passa. E existem algumas transições que são terríveis. A adolescência é a pior fase da vida, mas ela passa. Ela passa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dizer uma coisa, na minha adolescência eu não sofri muito, porque eu já comecei a me preparar nessa transição para a vida jovem. Por que um adolescente fica à beira do caminho, quer namorar sem propósito? Por quê? Porque ele não aguenta a dor. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você que é adolescente. Comece a se transicionar para a próxima etapa da sua vida. E passa muito rápido. O que é 5, 6, 7 anos? Passa voando. Eu me converti, parece que foi ontem, com 16 anos de idade. Hoje eu tenho 38. E já estou me preparando para os meus próximos 20 anos. E você pode ter certeza que 20 anos eu estarei mais exitoso do que eu estou hoje. Mas por quê? Porque eu estou já me preparando para isso. Olha que interessante. Quando você reformula a sua mentalidade, você sempre vai na direção correta. Diga aleluia. E quando você pega a vida de alguns homens de Deus, Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. De repente, mudou o cenário da vida dele, mas ele estava preparado. Porque ele já tinha lutado com urso e lutado com leão. Diga para o seu irmão, promoção não é novidade para quem está num processo de preparação. Eu fui promovido, não deveria ser novidade. Porque você já está nesse processo da sua vida. Nossa, uma mulher de Deus está gostando de mim. Não deveria ser novidade, porque você está no caminho de se tornar um homem de Deus. Então, não fique assustado com aquilo que faz parte do processo de Deus para a sua vida. Eu lembro uma moça, muitos anos atrás, ela comia muito. E ela ria muito alto, parecia o Zacarias. Talvez não era a sua época esse programa dos Trapalhões. E um dia a gente foi comer, ela comeu tanto, mas comeu tanto. E eu falei, imagina se um rapaz estivesse aqui observando você e imaginando num rodízio de pizza e você comendo tantas pizzas. E naquele dia tinha um rapaz observando aquela moça, ele desistiu. Porque ela não estava se preparando para casar, mesmo estando na idade para casar. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você não se prepara, você perde muitas oportunidades. Então você pega Davi, mudou um cenário, mas Davi já estava passando por um processo. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, aqui nós percebemos alguém que é cheio do Espírito, quais são as consequências que ele tem. A gente nem precisa projetar, porque é outra palavra essa daqui. Diz assim, e depois disso, então depois que eu estiver, Joel 2, 28, então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão
Diga assim, visões. Então como que eu sei se eu sou alguém cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, eu caí aqui no chão, rolei, chorei. A Bíblia diz que a consequência de alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que tem visão. Pastor, o que é visão? Visão é uma percepção do futuro. Visão é um projeto de vida. Visão é o que você quer alcançar. Visão é tudo que aponta para o fim. Tudo que aponta para frente. Diga aleluia. Então presta atenção. Se um jovem, ele deve ter visão, porque Deus chamou você para conquistar. Deus chamou você para avançar. Deus chamou você para ir para frente, não para trás. Quantas pessoas, crises emocionais e dificuldades, por quê? Porque não teve uma visão. Quando você tem uma visão, a sua vida é removido muitos problemas emocionais. Por quê? Porque você para de olhar para você e você começa a olhar para a visão que Deus te deu. Que leva alguém a olhar para si mesmo. Ah, eu não tenho condições, não tenho potencial, minha família não tem dinheiro, meu lar é um lar pobre. Então você fica olhando para as impossibilidades, porque você não é alguém cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito não olha para si, olha para frente. 3 pontos aqui. Quando nós temos uma visão, nós começamos a nos preparar. Eu comecei a me preparar para casar com 17 anos de idade. Eu casei com 24. Faz as contas, 17, 18, 19, 21, 22, 23. São 7 anos de preparação. Por quê? Porque eu tive uma visão. Eu vou construir uma família. Deus me chamou. Não vou casar com qualquer moça da igreja, não. Eu nasci por conta de um propósito. Então eu comecei a me preparar, ler os livros certos, me conectar, abrir mão de amizades do mundo, pessoas chatas da igreja, não queria nada. Por quê? Porque eu tive uma visão, eu comecei a me preparar. Se você não está se preparando para aquilo que Deus tem para você, é porque você não foi cheio do Espírito. Porque uma pessoa cheia do Espírito vive em função de uma visão. Eu fiz cursos gratuitos no Sebrae, fui fazer Senac, fiz tantos cursos, porque eu estava me preparando para aquilo que Deus tinha para mim. Deus falou, você vai ser exitoso, você vai ser abençoado, você vai casar, você vai ser um grande homem de Deus. Mas Ele só falou. Noé vai ter um dilúvio, Deus só falou. Mas quem construiu a arca? Olha uma outra transição aqui, Deus falou, vai ter um dilúvio. Mas Noé deu uma resposta, ele transicionou a vida dele através da obediência, crendo que haveria de fato um dilúvio. O céu está aberto, eu falo, vai chover. Eu falo, vai não. Por quê? Porque você não creu. E porque você não creu, você não transicionou pegando um guarda-chuva. Olha que interessante. Segundo ponto, todos que não estão se preparando é porque não tiveram uma visão. Venha com a melhor roupa para o culto, vá acordar cedo, vá ser cheio do Espírito Santo, vai remover venenos do seu coração, vai se conectar, vai ser discipulado, vai estudar, vai honrar o seu pai e a sua mãe, indiferente de quem eles são. Por quê? Porque Deus libera uma visão. Quem não está se preparando para o futuro, vai viver a vida inteira infeliz, não vai sair do lugar. A maior possibilidade que você tem na sua vida de ser alguém está na juventude. Porque na juventude você tem um tempo hábil ao seu favor. É igual uma pessoa acima do peso. Chega uma hora que é só bariátrica. Então, enquanto você está comendo aquele hambúrguer gostoso, aquela pizza, o McDonald's, batata com cheddar, com bacon, tudo que não presta, a coisa vai desenvolvendo. Se você falar assim, para, a coisa vai embora, entendeu? Aí chega uma hora que você teve um tempo para não chegar nesse ponto. Mas você chegou, agora a consequência é maior. Aleluia. Terceiro ponto, reconheça que você não foi treinado para passar por transições. Eu fui aprender sobre menstruação, que mulher menstruava. Eu fui aprender sobre masturbação na escola. Porque os meus pais não me ensinaram. Meu pai trabalhava o dia inteiro para sustentar 4 moleques. Era 6 caixas de leite por mês lá em casa. 4 bezerros.
Mas por quê? Porque a Coca-Cola era mais cara, leite o dia inteiro. Então meu pai não sentou, não ensinou, não indicou livros para eu ler, não me preparou para a juventude, para nada, porque não tinha tempo. Então quando você reconhece que você não foi treinado para passar por transições, você vai ser mal sucedido. Agora quando você se converte, você entende que no corpo de Cristo tem tudo o que você precisa, você vai ser treinado para passar por transições. Quando o Davi nasceu, meu filho, eu não sabia ser pai. Por quê? Ninguém me ensinou. Ninguém me transicionou de um jovem casal para um jovem casal pai. Eu tinha crise como pai. Meu filho batia a cabeça na parede quando estava nervoso. Eu não sabia se era normal, se eu batia, se eu jogava pela janela. Eu não sabia. Mas ninguém me ensinou. E aí que eu fiz, assim quando eu era pequenininho, eu fui atrás de um pastor, eu li alguns livros. O que eu fiz? Eu reconheci que eu não sabia. E porque eu não sabia, eu fui fazer o quê? Fui transicionar minha mentalidade. Eu sou pai. Quantos jovens se casam, esqueceram de avisar eles que são casados? Ele quer viver como solteiro sendo casado. Aí o líder quer viver como membro sendo líder. Aí o jovem abre um negócio, quer viver como funcionário. Então você tem que transicionar a sua mentalidade. Quantos aqui, talvez seu pai é um alcoólatra, talvez seus pais se divorciaram, talvez seus pais são da igreja, mas longe de Deus. Então você está crescendo nesse ambiente, e esse ambiente está construindo a sua vida. Se você não cair em si, se você não reconhecer que você não tem passado por esse processo, irmãos, eu conheci muitas mocinhas na igreja, sim, da sala kids, juvenil, mocinha cheia de Deus, santa, querendo servir a Deus, de repente se perdeu. Mas por quê? Ou porque os pais não conseguiram fazer um processo de transição na vida deles, ou porque eles fizeram escolhas erradas, mas a maior parte dos nossos problemas é nessa transição que os pais não sabem fazer. E sabe que a maior dificuldade em lidar com jovens dentro da igreja, não são com os jovens que os pais não são crentes, mas os jovens que os pais são da igreja, é terrível. Porque o pai que não é da igreja, meu pai não é de Deus, eu tenho que aprender na igreja. Agora os jovens que os pais são da igreja, não são todos, mas grande parte, só atrapalha. Porque eles não fazem esses processos. E aí a igreja começa e fala, não filha, não é assim, é assado. Isso faz o quê? Isso atrapalha. Então o primeiro fator, reconheça que você não foi treinado. Diga para o seu irmão, você foi treinado? Olha que interessante. Quando você reconhece que você não foi treinado para passar por processos de transições, 2022, primeiro domingo, você deveria colocar num papel todas as áreas da sua vida que você está passando por transições. E quando você começa a entender quais são os processos de transições na sua vida, você vai ter paz interior na sua vida. Diga aleluia. Olha o conselho. Jesus, lá em Lucas 14, 28, ele que dá um conselho de transição. E sabe que a única forma de você construir algo é se você enxergou. Por que Noé construiu uma arca? Porque ele sabia os detalhes. Quem começar a construir uma torre sem calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminar. Olha que interessante, olha o que Jesus está dizendo aqui. Se você começar a construir sem calcular se você tem condições, você vai ter problema. Em outras palavras, não é pecado você construir, mas é pecado você não se preparar para essa construção. Porque se você não se preparar para essa construção vai ficar no meio do caminho. Diga para o seu irmão, Deus ama a sua vida. Então, após você desejar, você tem que começar a se preparar. Você está se preparando para quê na sua vida? Para onde que a sua preparação está levando você? É tão interessante que nós vivemos uma geração de jovens, não que são loucos da cabeça, mas eles não têm uma visão muito clara. Então qualquer coisa serve. Eu vim de uma família muito pobre mesmo, muito pobre. Eu não sei se teria aqui uma família mais pobre do que a minha, mas eu não vou falar como que era a minha vida, na minha adolescência, quando era juvenil. Pra vocês terem ideia, nós urinávamos num balde.
Mas deixa para lá, essa história é longa. E perdi aqui a minha linha de raciocínio. Meu Deus. Voltei. Aqui. Nós vivemos um tempo onde os jovens, eles não têm uma visão. Quando você não tem uma visão, qualquer coisa serve. Eu lembro quando eu era jovem na igreja, e eu não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Eu tinha caído no chão, rolado, batido palma, mas uma experiência com o Espírito Santo, ao ponto dele me fazer ter uma visão, eu não tinha tido. Ela ficou louca, porque todos os rapazes na escola dela queriam ficar com ela. E eu não queria nada com ela. Mas por que eu não queria nada com ela? Porque eu tive uma visão. E quando você tem uma visão, não é qualquer coisa que serve. Só serve o que Deus tem para você. O que Deus não tem para você não serve mais. Por que muitos ficam dando ouvidos para pessoas erradas? Porque você tem tempo para ficar ouvindo pessoas erradas. Quem tem uma visão, vive em função de uma visão. A minha esposa é mãe de 2 filhos. Ela faz academia, ela estuda, ela lava roupa, ela passa roupa, ela atende pessoas, ela grava material para a internet, ela cuida de 3.000 crianças nessa igreja, ela cuida de pastoras, está comigo nos radicais livres, radical para valer, mas por quê? Ela não cansa. Por que não cansa? Porque teve uma visão. Porque as pessoas querem desistir de Deus? Porque não enxergou quem é Deus. Quando você entender quem é Deus da sua vida, você vai ficar assim impactado. Que leva alguém a se tornar um maconheiro? Uma experiência que teve com a maconha, não é verdade? Que leva alguém a se tornar corintiano? Presta atenção aqui, ó. O Corinthians, quando foi, acho que foi para o Japão, Mundial. O Palmeiras está ganhando tudo, mas não tem Mundial, mas volta aqui. E aí, presta atenção aqui, os corintianos pediram demissão, venderam um carro para assistir o Corinthians. Por quê? Porque eles enxergaram que o Corinthians é a melhor coisa da vida deles. A visão deles é o Corinthians. Então eles entregam a vida pelo Corinthians, se sacrificam porque tiveram uma visão. E quando Deus te dá uma visão, acabou tudo. Você só consegue enxergar a visão que Deus te deu. Que você é santo, separado, consagrado, amado, justificado, perdoado. E a sua vida muda completamente. Mas esses dias me mandaram um vídeo. Um palestrante dando palestra, aquela coisa motivacional. Aí chamaram um jovem lá na frente no palco. E o cara perguntou: o que você quer? Ele falou assim: eu quero ser igual você, mano. Aí o palestrante falou: você bebeu? Você está maluco da cabeça? Não, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero relevância. Aí você percebe que era um jovem desestruturado, que não tinha uma visão. Quando você não tem uma visão, você vive uma miragem. A diferença de uma visão é miragem. Parece que é verdade, parece que é real, mas não existe. Mas quando você tem uma visão, para você fica claro. Agora, olha que interessante. Alguns homens de Deus na Bíblia passaram por transições na vida deles. Você vai passar. Talvez você está parado, a sua vida está parada, porque você não aceita ser transicionado de uma vasilha para uma outra vasilha. Olha que interessante, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha a experiência que o Josué teve aqui na vida dele. Se puder projetar. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Presta atenção aqui, volta. Quem era Josué? O que ele estava fazendo da vida dele? Está aqui, ó, auxiliar de Moisés. Então Josué, ele já estava em um processo na vida dele de transição, porque ele estava servindo alguém que já tinha ido a um lugar que ele não tinha ido ainda. Agora, olha o que aconteceu aqui no versículo 2.
meu servo Moisés está morto, não tem mais o que possa ser feito. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Olha a situação complicada que aconteceu aqui. Moisés morreu, agora com você, Josué. O que aconteceu? Houve uma transição na vida dele. Agora você assume a cela, agora você entra na corte, agora você casa, agora você está noivo, agora você virou pai, agora você virou pastor, agora você virou empreendedor. Morreu o passado, morreu a adolescência, morreu a juventude, morreu o solteiro, morreu o então morreu, acabou. E quando acaba, você vai para uma outra etapa da sua vida. E quando você não aceita ir para essa outra etapa da sua vida, você vai ficar parado no tempo e na estação, sem nenhum tipo de sabor. Olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha o apóstolo Paulo aqui numa experiência semelhante à de Josué. 2 Coríntios capítulo 12. Mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Presta atenção aqui. Irmãos, Moisés era um grande homem de Deus. O dia que Moisés morreu, a nação inteira chorou durante 30 dias. E de repente, Josué ia assumir o lugar de Moisés. Eu jogava bola. E houve um momento da minha vida que eu estava decidindo servir a Deus e mudar a minha vida. Mas teve uma vez que quando eu jogava num clube, eu fui jogar contra o Ituano, lá em Itu, no estádio. E o filho do médico do clube que eu jogava, decidiu ser jogador de futebol. Ele jogava na mesma posição que eu. E eu fui para a reserva. E eu fiquei sentado. Mas o motivo em como ele foi para a reserva, porque o filho do médico ia jogar no meu lugar. E aí tinha outros reservas. E tinha um rapaz do nosso time que jogava muito. E ele se machucou num jogo. E quando ele se machucou, só tinha uma pessoa que jogava na posição dele. Mas o rapaz jogava assim, bem inferiormente, assim, a distância daquele rapaz. O rapaz deu diarreia, tremedeira, pegou a bola, chutou vento, aquela coisa. Por quê? Houve uma transição. O melhor jogador se machucou e o pior entra no lugar dele. Era mais ou menos o que aconteceu com Moisés. Moisés era um grande homem de Deus. E ele morreu e Josué assumiu o lugar dele. E o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui: a minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera na sua fraqueza. Em outras palavras, vamos voltar aqui para o Josué. Que Josué, não tem nada que você possa fazer. Se você não entender que é Deus que colocou você aqui, que Deus vai capacitar você, acabou a sua história. Queridos, Josué, a Bíblia diz que o povo se voltou contra Josué. E Josué entrou numa crise profunda. Disse para o povo: o que eu tenho que fazer para vocês me seguirem? Olha o que o povo disse: se Deus for com você, como foi com Moisés, a gente está junto com você. Aí Josué foi buscar Deus, foi santificado, uma crise profunda, porque ele sabia: se Deus não for comigo, como foi com Moisés, o povo vai me apedrejar à praça pública. E Josué foi santificar e Deus se moveu na vida de Josué. Diga aleluia. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Então, olha que o apóstolo Paulo está falando: quanto mais fraco eu sou, mais o Senhor é forte na minha vida. Então, eu não vou ficar triste porque eu sou alguém fraco, eu vou me alegrar porque Deus me fortalece. Eu me esvazio, Deus me enche. Diga aleluia. Então, foram transições. Eu vou dizer uma coisa: você nasceu para ser exitoso. Você nasceu para crescer, você nasceu para dar certo na vida, você nasceu para casar da maneira certa, você nasceu para ser um pai exitoso, uma mãe exitosa, você nasceu para cumprir um propósito que é maior que você. Mas talvez hoje você não tem dinheiro para nada, sua família é divorciada, seu pai é doido, sua mãe é perturbada, seu irmão está na cadeia. Não sei a sua história de vida, mas eu sei de uma coisa: quando Deus te dá uma visão, Ele vai capacitar você a cumprir essa visão. Então 2022 vai ser acelerado, mas você estar na posição correta de quem é Deus, e você é capaz. A minha fraqueza vai produzir força divina na minha vida. Irmãos, eu na quarta série, eu ficava na fileira dos burros na escola.
Aí eu estou aqui hoje falando para você. Eu dou palestra para empresários. Eu dou aula de comunicação. Se eu quiser hoje ganhar dinheiro dando palestra de comunicação verbal, eu fico rico. E eu tenho contatos. Tenho lista. Se eu quiser hoje sair daqui e mandar uma mensagem para alguém, eu estou empregado. Não é para ganhar 5 mil reais só não. É coisa de 50 mil. Eu estou falando de alguém que na 4ª série estava na fileira dos burros. Eu estou falando de alguém que não conseguia fazer uma redação. Eu estou falando de alguém que não conseguia se concentrar. Agora, como que eu vou transicionar a minha vida olhando para as minhas debilidades? E Paulo fala, não olhe para aquilo que você não tem. Olhe para o meu poder que se aperfeiçoa através daquilo que você não tem. Isaías também passou por uma experiência dessa. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Presta atenção aqui. Sabe aquela história, no dia que o meu pai morreu, eu tive uma experiência com Deus. Nossa, eu fiquei internado com Covid, eu mudei minha forma de enxergar. Algo aconteceu com Isaías o dia que o rei Uzias morreu. Ele teve uma experiência com Deus. Então você percebe que de alguma forma algo aconteceu aqui. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Agora, pastor, quem que é esse tal aqui de rei Uzias? O Isaías eu conheço, Uzias não. Deixa eu projetar 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 ao 5. Olha quem era Uzias. Era mais ou menos um Moisés, mais poderoso ainda. Diga aleluia. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Irmãos, 16 anos. Next. 16 anos, não era qualquer pessoa, era o cara. Irmãos, 16 anos. 16 anos. Um dia eu estava no metrô, tinha eu e 2 amigos pastores, só muitos anos. Eu nem era pastor, se não me engano. E eles estavam falando sobre avançar, sobre conquistar, sobre crise. Eu falei, eu tenho uma crise na minha vida. Eu me acho muito velho. Um assim assustou assim. Como assim? Eu falei, eu sou velho. Aí eu fui explicando algumas coisas. Um era bem mais velho que eu, ele estava satisfeito com quase nada em Deus. E eu tinha mais coisa que ele em Deus. Quando eu falei que eu me sentia velho, ele arregalou o olho. E eu vou dizer uma coisa, 16 anos, quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 52, irmãos, ele reinou durante 52 anos da vida dele. Você tem noção, 52 anos reinando, e se manter como um rei, Saul não aguentou. Saul deu respostas erradas, olhou para si, não foi exitoso. Agora olha que interessante. Sua mãe se chamava Jecolias, olha que nome bonito para sua filha. E era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai. Olha o legado, olha o discipulado. Eu sempre fiquei encucado como que Salomão teve a oportunidade de pedir algo para Deus na sua adolescência. E pediu sabedoria. Esse eu falei, Deus, por que esse rapaz não pediu um videogame, uma bicicleta, sei lá, uma moça, alguma coisa diferente? E ele pediu sabedoria, tão novo. Sabe por quê? Porque na fase infantil da vida dele, o pai dele, chamado Davi, sempre ensinou Davi, Salomão, presta atenção, a coisa mais importante da vida, não é dinheiro, não é riqueza, é sabedoria. A sabedoria te dá poder, a sabedoria te dá riqueza, a sabedoria abre portas, está entendendo? E foi formulando a mentalidade dele. Quando ele teve a oportunidade, ele falou, já sei. Olha o que o meu pai teve na vida inteira dele. E foi através do quê? Sabedoria. A mesma experiência aqui, ó. A mesma experiência fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai. Olha o discipulado aqui. E nós vivemos uma geração hoje, que as pessoas estão desconectadas,
ninguém instrui ninguém, ninguém fala na vida de ninguém. É um jovem doido atrás do outro. A Bíblia diz em Juízes que naquela época, cada um fazia o que dava na cabeça. E o jovem não sabe ser casado e se casa. O outro não sabe nada e quer ser alguma coisa na vida, sem ser instruído, sem ter uma história, sem ser influenciado por ninguém. Aí quem discipula você é a internet. Você vai acabar com a sua vida, porque tudo passa. A única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus, a visão de Deus. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Olha quanta conexão poderosa. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito para quê? O que ele buscou durante 52 anos da vida dele? Diga assim, a direção de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu êxito para Uzias. Aí de repente Isaías se depara na mesma situação. Olha um processo também de transição. A minha esposa sofreu muito comigo. Não porque eu sou uma pessoa má. Porque ela veio de uma família que o pai abandonou. Foi criada com um padrasto. Teve que morar com a avó. E eu vim de uma família quase perfeita. Pai e mãe. Caráter. Paga as contas em dia. Aí aconteceu, ela se depara tendo que transicionar uma forma de viver que ela não aprendeu nas bases da vida dela. É uma transição também. Diga para o seu irmão, quantas transições você está fazendo parte esses dias? São transições. Aí você não sabe ser filha. Sua mãe é uma mulher que quer mandar em casa, manda o pai cala a boca, você se casa. Aí você vai ter que transicionar, aprender a ser mulher. Não tem para onde você correr. Todo lugar que você passar, você vai ter que transicionar a sua vida. Não fique parado nas crises. Olha que interessante. Davi, Pedro, Esther, todos passaram por esse processo. Todos que foram exitosos passaram pelo processo de transição. Entre no processo e com certeza você será exitoso. Deus sempre está trabalhando em sua vida para o próximo estágio. 3 dicas aqui. Você vai ter que crescer diante da crise. Vai ter que crescer diante das crises. Aí você é um danoninho. Pastor, o que é um danoninho? É um homem que não tem identidade de homem. Ele é emasculado. O que é isso, pastor? Que palavra que é essa? É um homem que tem características de mulher, mas é homem. Aí ele casa. Amorzinho, não fala assim. Me respeita. Isso é o quê? Ninguém ensinou você a ser homem na sua casa. E você casou, agora você é homem da casa. Ninguém ensinou você a ser mulher. Mas você casou, agora você é a mulher da casa. Isso é o quê? São transições. Pastor, eu tenho medo do futuro. Você não tem medo do futuro. Não pense no futuro como 30 anos para frente. Pense no próximo estágio da sua vida. Sabe por que existe a palavra estágio? Você saiu da faculdade, por que você precisa fazer um estágio? Porque você não tem aptidão, você não tem domínio, você não tem segurança daquilo que você estudou para fazer. Então você tem que passar por um estágio. Pastor, me formei em medicina. Quem vai ser o louco que vai deixar você fazer uma cirurgia? Me tornei um advogado. Quem vai ser o louco que vai dar uma causa para você? Virei fisioterapeuta, pastor. Quem vai ser o louco que vai dar o joelho para você consertar? Então você precisa passar por um estágio. Em Deus é a mesma coisa. Você vai passar por estágio. Esse estágio é um tempo de desconforto até você chegar no outro ponto da sua vida. Segunda dica prática aqui. Você vai ter que se aperfeiçoar para o próximo nível. Vai ter que estudar, conversar, buscar Deus, se aperfeiçoar, se santificar, ir para Deus, entender o tanto que você é amado. Por quê? Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o próximo nível da sua vida? Talvez você já está numa idade, num contexto, que o próximo nível é você se casar. Para de rir alto então. Para de comer muito. Vai se vestir bem. Vai ter ética, vai passar um desodorante, um perfume, vai fazer uma chapinha, vai fazer com o cabelo assim no meio dos irmãos.
Porque, agora se, às vezes você é alguém que não se achou profissionalmente, esse é o seu próximo estágio. Vai conversar com alguém que se achou, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, porque esse é o seu próximo estágio. E eu te pergunto, qual é o seu próximo estágio? Eu estou em crise. Qual é o seu próximo estágio? Se você fosse escrever qual é o seu próximo estágio, se você fosse escrever aonde eu vou me aperfeiçoar, sua vida vai ficar muito mais fácil, leve, rápida e prática. Terceiro ponto, você vai ter que mudar em várias áreas, aceitar as transições. Precisamos aprender que abrir mão de tudo para ir para o próximo nível. Quando eu fiz o curso de noivos, eu aprendi uma coisa no curso de noivos, que se o seu melhor amigo, a sua noiva, não vai com a cara dele, acabou a amizade ali. Eu vou ter que abrir mão do meu melhor amigo, porque agora eu não vou casar com o meu melhor amigo, eu vou casar com a mulher da minha vida. Eu lembro uma vez um casal que chamou, foi convidar os noivos, e aí o cara convidou o líder, o primeiro líder que marcou a vida dele, aquela coisa profunda. E a noiva do cara não gostava da esposa do primeiro líder dele. Ela falou assim, se eles entrar como noivo, acabou o casamento. Mas por que eles passaram por uma situação como essa? Porque eles não sabiam se comunicar como noivos. E aí vem o que? Vem os problemas. Então, abrir mão da melhor amizade. Então, você vai ter que abrir mão de coisas boas muitas vezes, que te deu alegria, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vai ter que abrir mão do seu melhor amigo do mundo. Se você quer servir a Deus, vai ter que cortar as melhores amizades. É muito difícil. É porque você não teve uma visão. Meu melhor amigo, antes de me converter, assim, eu vivia intensamente, jogar bola, fazia comunhão, a gente ia fazer teste de futebol. No dia que eu me converti, que eu percebi, ele queria ir para um lugar que não tinha nada a ver com o lugar que Deus queria que eu fosse. Acabou a amizade. Mas não foi uma dor emocional, meu Deus. Não, de boa, porque eu tive uma visão. Se eu continuar com essa amizade, eu não vou conseguir ir para o lugar que Deus me chamou. Se você quer ser santo, vai andar com pessoas santas. Sabe, quando Deus chamou Abraão, Deus falou, Abraão, você vai ter que sair do seu contexto de vida, meu querido. Vai ter que mudar as amizades, vai ter que mudar os princípios em qual você vive, vai ter que sair da sua parentela. Caso contrário, você não vai cumprir o propósito de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, sair da zona de conforto, muitas vezes, é uma resposta que você dá a Deus. E tem muitas coisas boas que você vai ter que abrir mão para você ir para o próximo nível. Eu faço academia,